A morte de Jesus na cruz foi apenas o início de uma jornada sobrenatural que mudou para sempre o destino da humanidade. Enquanto os discípulos choravam e o mundo pensava que tudo havia terminado, algo extraordinário acontecia no reino espiritual. A Bíblia revela que entre seu último suspiro no Calvário e sua gloriosa ressurreição, Jesus desceu às profundezas do inferno para cumprir uma missão divina que muitos desconhecem. Esse período de 3 dias não foi um intervalo passivo, mas um tempo de intensa atividade redentora, onde Cristo travou a batalha decisiva contra as forças das trevas e garantiu nossa vitória eterna. As Escrituras nos dão vislumbres desse mistério em passagens como 1 Pedro 3:18 ao 20, onde lemos que Cristo, morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esse texto indica que Jesus proclamou sua vitória sobre os poderes espirituais caídos, incluindo os anjos rebeldes dos dias de Noé. Já em Efésios 4, 9 e 10, Paulo afirma que Cristo desceu às partes mais baixas da terra, antes de ascender aos céus, confirmando sua passagem pelo domínio da morte. Esses versos não são meramente simbólicos. Eles revelam um evento real e estratégico no plano de salvação. A tradição judaica e os primeiros cristãos entendiam que, antes da ressurreição, as almas dos justos do Antigo Testamento aguardavam no seio de Abraão, um lugar de descanso temporário separado do tormento dos ímpios. Quando Jesus levou cativo o cativeiro, ele libertou esses santos, cumprindo a promessa de redenção que ecoava desde Adão. O próprio Jesus aludiu a essa obra quando disse ao ladrão na cruz: "Hoje estarás comigo no paraíso", mostrando que sua autoridade se estendia além da morte. Este período de 3 dias também cumpriu a profecia do Salmo 16:10. "Não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção." A descida de Cristo ao inferno não foi uma derrota, mas o momento em que ele, como o Cordeiro vitorioso, esmagou a cabeça da serpente, despojou os principados e potestades e tomou as chaves da morte e do Hades. Sem essa vitória no mundo invisível, a ressurreição física não teria o mesmo significado, pois ele não apenas ressuscitou dos mortos, mas conquistou o próprio território da morte. Hoje, essa verdade não é apenas um dogma teológico, mas a base de nossa autoridade espiritual. Quando entendemos o que Jesus realizou nesses 3 dias, percebemos que o inferno não tem mais poder sobre nós. Sua descida e ascensão garantem que em Cristo estamos livres do temor da morte e podemos andar na plenitude do seu triunfo. Um dos momentos mais enigmáticos e poderosos da descida de Cristo ao inferno foi sua proclamação aos espíritos em prisão, conforme revelado em 1 Pedro 3,19. Este ato não foi uma simples pregação, mas uma declaração solene de vitória sobre as forças das trevas que haviam se rebelado contra Deus em tempos antigos. Para compreender a profundidade desse evento, precisamos voltar ao livro de Gênesis 6, onde encontramos a misteriosa narrativa dos filhos de Deus que se uniram às filhas dos homens, gerando uma geração de gigantes que corrompeu a terra antes do dilúvio. A tradição judaica e vários pais da igreja interpretam esses filhos de Deus como anjos caídos que transgrediram seus limites divinos, um conceito reforçado por Judas 1:6, que fala de anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, sendo por isso reservados em prisões eternas na escuridão, até o juízo final. Quando Jesus, no intervalo entre sua morte e ressurreição, desceu ao mundo espiritual, ele confrontou esses mesmos espíritos rebeldes. A palavra grega usada em 1 Pedro 3,19 para pregar não se refere a uma oferta de salvação, mas a um anúncio triunfal.
uma proclamação de condenação e vitória. Cristo estava declarando que, mesmo aquelas potestades antigas que haviam semeado o caos na terra e corrompido a humanidade, agora estavam definitivamente derrotadas pelo seu sacrifício na cruz. Essa ação cumpria a promessa de Gênesis 3:15, onde Deus anunciou que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Alguns teólogos sugerem que esses espíritos em prisão podem estar associados também aos demônios que influenciaram as nações pagãs após Babel, ou aos deuses falsos que oprimiram Israel. Seja como for, a mensagem de Cristo no inferno foi clara. Seu sangue derramado invalidou para sempre o poder dessas entidades malignas. Essa verdade é crucial para entendermos nossa autoridade espiritual hoje, pois, como escreveu Paulo em Colossenses 2:15, Cristo despojou os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. A pregação aos espíritos em prisão foi o ato judicial que selou esse triunfo no mundo invisível, garantindo que nenhuma força das trevas, nem mesmo as mais antigas, possa prevalecer contra a igreja, que é edificada sobre essa vitória. Essa ação de Jesus também revela um princípio divino. Deus não ignora o mal do passado. As mesmas entidades que tentaram destruir o plano redentor desde os dias de Noé foram confrontadas pessoalmente pelo Redentor. Isso nos assegura que em Cristo todas as cadeias geracionais, opressões demoníacas e estruturas de pecado já foram quebradas. A pregação aos espíritos em prisão não foi um episódio isolado, mas a garantia de que a obra de Jesus é completa. Desde as profundezas do inferno até os céus, ele reina incontestável. A segunda ação triunfal de Cristo durante seus 3 dias no mundo espiritual foi a conquista das chaves da morte e do inferno. Um momento decisivo na história da redenção que transformou para sempre o equilíbrio de poder entre o reino de Deus e as forças das trevas. Apocalipse 1:18 registra a declaração gloriosa do Cristo ressurreto. Eu sou o que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Estas chaves não são meros símbolos, mas representam a autoridade absoluta sobre os domínios que antes eram controlados por Satanás. Na cultura antiga, possuir as chaves significava ter governo irrefutável sobre um território. E Jesus, ao arrancar essas chaves das mãos do inimigo, estabeleceu seu direito legal como vencedor sobre toda a esfera da morte. Esta vitória foi conquistada através de um ato judicial perfeito na cruz, conforme explicado em Colossenses 2:14 e 15. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. A linguagem usada por Paulo revela um duplo acontecimento. Primeiro, a anulação da acusação legal que Satanás tinha contra a humanidade, a dívida do pecado. E segundo, o despojamento público das potestades demoníacas. Na cruz, Jesus não apenas pagou nosso resgate, mas inverteu completamente as posições. O acusador, Satanás, foi por sua vez acusado e derrotado em seu próprio território. A profundidade dessa vitória é ainda mais revelada em Hebreus 2:14. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A palavra aniquilasse no original grego significa tornar inoperante, reduzir a nada. Jesus não apenas obteve uma vitória temporária, ele destruiu permanentemente o poder fundamental que Satanás detinha sobre a humanidade, o medo e o domínio da morte. Desde Adão, a morte reinou como consequência do pecado.
Mas Cristo, o último Adão, inverteu essa maldição ao experimentar a morte em si mesmo e depois esvaziá-la de seu poder. Ao tomar as chaves, ele demonstrou que a morte não era mais um beco sem saída, mas agora uma passagem para a vida eterna para todos os que nele creem. Esta ação de Cristo tem implicações revolucionárias para a igreja hoje. Quando Jesus disse a Pedro, em Mateus 16:19, que lhe daria as chaves do reino dos céus, estava compartilhando esta autoridade conquistada. As chaves que Cristo tomou do inferno agora são usadas pela igreja para abrir as portas do reino, para trazer libertação aos cativos, cura aos enfermos e vida onde há morte espiritual. A ressurreição foi a prova pública de que Satanás não tinha mais qualquer reivindicação legal sobre os redimidos. Por isso, o apóstolo Paulo pôde declarar com ousadia: "Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória?" A tomada das chaves por Cristo garantiu que, embora os crentes ainda passem pela experiência física da morte, ela não é mais uma derrota, mas uma passagem triunfal para a presença de Deus. A terceira e gloriosa ação de Cristo, durante sua descensão ao mundo espiritual, foi a libertação dos santos do Antigo Testamento que aguardavam no seio de Abraão, um evento que marcou o cumprimento definitivo de todas as promessas messiânicas feitas aos patriarcas e profetas. Efésios 4:8-10 revela este mistério. Quando ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também tinha descido às partes mais baixas da terra. Este texto aponta para uma realidade extraordinária. Entre sua morte e ressurreição, Cristo visitou o lugar onde as almas dos justos do Antigo Testamento estavam retidas e os conduziu em triunfo para a plenitude da glória celestial. A doutrina do seio de Abraão é ilustrada vividamente na parábola de Jesus, em Lucas 16:22 e 23, onde Lázaro é levado após a morte para este lugar de consolo, separado por um grande abismo do lugar de tormento onde estava o rico ímpio. Este compartimento no Hades não era o céu pleno, mas um lugar temporário de descanso para os que morreram na fé, aguardando a obra redentora do Messias. Os patriarcas, profetas e todos os fiéis da antiga aliança, de Abel a João Batista, foram redimidos pela fé no Cordeiro que havia de vir, mas somente após o sacrifício perfeito de Cristo é que sua redenção foi consumada e puderam entrar na presença plena de Deus. A prova física desta libertação ocorreu no momento exato da ressurreição de Jesus, conforme registrado em Mateus 27:52 e 53. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Este evento extraordinário não foi uma mera ressurreição temporária, mas a manifestação visível daquilo que Cristo já havia realizado no mundo espiritual. A transferência dos santos do Antigo Testamento do seio de Abraão para a glória celestial. Quando Davi profetizou no Salmo 68:18, "Subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro", ele antevia este momento triunfal em que Cristo, como o grande conquistador, levaria os redimidos de todas as eras para sua morada eterna. Esta ação de Cristo revela a unidade perfeita do plano redentor através das eras. Os santos do Antigo Testamento foram salvos pela mesma graça que nos alcança hoje, pela fé no sacrifício vindouro de Cristo. Sua libertação demonstra que a obra de Jesus na cruz foi retroativa em seu poder, resgatando não apenas os que creriam após sua encarnação, mas também todos os que, sob a antiga aliança, aguardavam o cumprimento das promessas. Agora, na Nova Jerusalém,
Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas desfrutam plenamente da presença de Deus, completando a comunhão dos santos de todas as eras. Sua libertação é a garantia de nossa esperança. Assim como Cristo os tirou do Hades, Ele também nos ressuscitará no último dia. A vitória de Cristo sobre a morte foi tão completa que alcançou o passado, transforma o presente e garante o futuro de todos os que nele creem. A compreensão bíblica sobre o destino final dos mortos exige uma distinção crucial entre dois conceitos frequentemente confundidos: o Hades, traduzido como inferno em algumas versões, e o lago de fogo. Estas realidades espirituais, embora relacionadas, representam estágios distintos no plano divino de juízo. O Hades, mencionado por Jesus na parábola do rico e Lázaro, é apresentado como um lugar intermediário de consciência pós-morte, dividido em dois compartimentos: o seio de Abraão, para os justos, e um lugar de tormento para os ímpios. Este estado temporário é descrito como um inferno provisório, onde as almas aguardam o juízo final, mantendo plena consciência, memória e capacidade de sofrimento ou consolo. O próprio Cristo experimentou esta dimensão quando a sua alma não foi deixada no Hades, confirmando que sua vitória alcançou até as profundezas do mundo espiritual. O lago de fogo, revelado em Apocalipse 20:14, representa o destino eterno e definitivo após o juízo final. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, não aniquilação, mas eterna separação de Deus em tormento consciente. Enquanto o Hades funcionava como cadeia preventiva, o lago de fogo é a penitenciária eterna, onde Satanás, seus anjos, a morte, o Hades e todos os não inscritos no livro da vida serão confinados para sempre. A diferença essencial está no caráter transitório do Hades, que será destruído, versus a eternidade do lago de fogo. Esta distinção revela a justiça perfeita de Deus. Os ímpios não sofrem punição eterna, sem julgamento, mas aguardam no Hades até o grande trono branco, quando serão julgados segundo suas obras, antes de receberem a sentença definitiva. A vitória de Cristo transformou radicalmente o destino dos crentes em relação a estas realidades. Para os salvos, a experiência do Hades foi abolida, como declarou Jesus ao ladrão arrependido: "Hoje estarás comigo no paraíso." O apóstolo Paulo confirma que partir deste corpo significa habitar com o Senhor, não qualquer espera no seio de Abraão. Quanto ao lago de fogo, os redimidos estão eternamente seguros, pois não entrará nela coisa alguma que contamine. Esta doutrina não é mera especulação teológica, mas fundamento para nossa esperança. Assim como Cristo venceu o Hades, os que nele creem compartilham sua vitória sobre a segunda morte. A ressurreição de Jesus garantiu que o Hades, embora ainda exista temporariamente para os não regenerados, já perdeu seu poder sobre a Igreja e será finalmente lançado no lago de fogo quando Deus fizer novas todas as coisas. A descida de Cristo ao inferno não é uma doutrina baseada em especulações, mas em sólidas evidências bíblicas que atravessam tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. O Salmo 16:10, escrito 1000 anos antes de Cristo, contém uma profecia messiânica extraordinária. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Esta promessa, que claramente ultrapassa a experiência de Davi, cujo corpo viu corrupção, só encontra cumprimento pleno em Jesus Cristo, cujo corpo não sofreu decomposição e cuja alma, embora tenha experimentado temporariamente o Hades, não foi abandonada ali. O apóstolo Pedro, em seu sermão no dia de Pentecostes, confirma esta interpretação ao declarar:
Prevendo isto, Davi falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Esta afirmação apostólica estabelece sem sombra de dúvida que a alma de Cristo realmente esteve no Hades, entre sua morte e ressurreição, cumprindo a profecia davídica. A prova bíblica se torna ainda mais contundente quando examinamos Romanos 10:7, onde Paulo cita Deuteronômio 30:13, aplicando-o a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a fazer subir a Cristo dentre os mortos. Esta retórica paulina revela que a jornada redentora de Cristo necessariamente passou pelas profundezas do abismo antes de sua exaltação. A descida ao Hades não foi um detalhe secundário, mas parte essencial de sua vitória sobre as forças das trevas. Pois como poderia Cristo destruir aquele que tinha o império da morte, sem primeiro confrontá-lo em seu próprio domínio? A ressurreição física de Jesus seria incompleta sem esta conquista espiritual prévia no mundo invisível. Os pais da igreja primitiva, como Ireneu e Tertuliano, compreendiam esta verdade como parte essencial do credo apostólico. A descida de Cristo ao inferno não foi uma derrota, mas o ato estratégico do divino conquistador invadindo o território inimigo para proclamar vitória, tomar as chaves e libertar os cativos. Esta doutrina não diminui a obra da cruz, mas a completa, mostrando que a vitória de Cristo se estendeu desde o Gólgota até as profundezas do abismo, garantindo que nenhuma esfera da criação fique fora de seu domínio redentor. A ressurreição física foi a confirmação pública do que já havia sido conquistado no mundo invisível, que Cristo é verdadeiramente o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. A vitória triunfal de Cristo sobre o inferno durante aqueles 3 dias não é apenas um evento histórico, mas o fundamento vivo da autoridade espiritual que todo crente possui hoje sobre as forças das trevas. Quando Jesus declarou em Lucas 10:19, "Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum." Ele estava transferindo para sua igreja os direitos conquistados em sua descida, vitoriosa ao Hades. Esta autoridade não é simbólica, é um poder legal estabelecido pela derrota judicial que Cristo impôs a Satanás, quando despojou os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou. Cada vez que um crente ora em nome de Jesus, resiste à tentação ou expulsa demônios, está exercendo os direitos conquistados por Cristo em sua vitória sobre o inferno. Tiago 4:7 revela o princípio prático desta autoridade. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra resistir, no original grego, implica uma oposição ativa e consciente, não passiva. Esta resistência só é eficaz porque, primeiro, nos sujeitamos a Deus, reconhecendo que nossa força vem da posição que temos em Cristo como vencedores. O diabo não foge de nossa personalidade ou eloquência, mas da autoridade de Cristo que opera através de nós. A mesma palavra usada para fugirá é aplicada aos demônios quando confrontados por Jesus, mostrando que nossa vitória hoje é extensão direta daquela conquistada por ele no inferno. A primeira epístola de João expõe a raiz desta autoridade. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O verbo destruir significa desfazer, dissolver, a mesma palavra usada para desatar um animal ou soltar um prisioneiro. A vitória de Cristo no inferno desfez os nós que Satanás tinha sobre a humanidade. E agora, como corpo de Cristo, continuamos esta obra de destruição das fortalezas espirituais. Cada cura divina,
Cada vida libertada, cada pecado vencido é um eco daquela vitória decisiva nos 3 dias entre a cruz e a ressurreição. A autoridade do crente não está em sua santidade pessoal, mas no fato de que quando Cristo tomou as chaves do inferno, ele as compartilhou com sua igreja. Por isso podemos declarar com ousadia que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, porque aquele que venceu o inferno agora habita em nós pelo Espírito Santo. A ressurreição corporal de Jesus Cristo não foi um evento espiritual simbólico, mas a manifestação física e histórica de sua vitória completa sobre o pecado, a morte e o inferno. Quando Paulo declara em 1 Coríntios 15:20 que Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem, ele estabelece um fato concreto que transcende o plano místico. O túmulo vazio de Jesus é o selo divino que autentica tudo o que ele realizou no mundo espiritual durante aqueles 3 dias. A ressurreição física é a prova irrefutável de que sua vitória no Hades foi completa, pois um Cristo que permanecesse apenas no Espírito não poderia ter esmagado definitivamente a serpente, nem transformado a morte em passagem para a vida. Romanos 6:9 enfatiza esta verdade absoluta, sabendo que Cristo, tendo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. A ressurreição corporal demonstra que a morte foi não apenas temporariamente vencida, mas eternamente destituída de seu poder. Jesus saiu do túmulo com um corpo glorificado, mas tangível, portando as marcas de sua vitória e inaugurando a nova criação. Esta realidade encontra seu fundamento nas próprias palavras de Jesus antes de ressuscitar Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A ressurreição de Lázaro foi um milagre temporário, mas a de Cristo foi a inauguração de uma nova ordem cósmica. Ele não foi meramente reanimado, mas transformado, tornando-se as primícias de uma colheita que incluirá todos os que nele creem. Seu corpo ressurreto, capaz de comer e ainda assim transcender barreiras físicas, é o modelo do que os redimidos experimentarão, não a aniquilação de nossa humanidade, mas sua glorificação. A ressurreição física de Cristo confirma que sua vitória no inferno foi judicialmente validada pelo Pai, pois um Salvador que permanecesse morto não poderia ser o juiz dos vivos e dos mortos. Cada aparição do Cristo ressuscitado, a Tomé, aos discípulos no caminho de Emaús, aos 500 irmãos de uma vez, foi uma declaração visível de que o poder do inferno havia sido quebrado e que a vida eterna já havia irrompido na história. A implicação prática desta verdade é revolucionária. Assim como Cristo ressuscitou corporalmente, todo aquele que nele crê será igualmente ressuscitado. Nossa esperança não é a de uma existência etérea, como espíritos desencarnados, mas a redenção completa de nosso ser, corpo, alma e espírito. A ressurreição física de Jesus garante que o mesmo poder que o levantou dentre os mortos atuará em nós, transformando nosso corpo de humilhação para ser conforme seu corpo glorioso. Esta é a consumação final da vitória que começou quando Cristo, no inferno, tomou as chaves da morte e do Hades, não apenas prometendo vida após a morte, mas vida após a vida após a morte, na plenitude de nossa humanidade redimida. A ressurreição corporal de Cristo é, portanto, o amém do Pai a tudo o que ele realizou desde a cruz até as profundezas do inferno, e a garantia de que nossa vitória sobre Satanás não é metafórica, mas tão real quanto o túmulo vazio naquela manhã de domingo. A compreensão plena do que Cristo realizou durante aqueles 3 dias entre a cruz e a ressurreição não é mero conhecimento teológico,
mas a base revolucionária para uma vida cristã vitoriosa. Hebreus 2:14 e 15 revela o propósito eterno dessa vitória, para que pela morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Quando entendemos que Cristo penetrou no próprio coração do território inimigo, desarmou Satanás em sua própria fortaleza e saiu triunfante com as chaves da morte e do inferno, nosso caminhar diário é transformado de uma luta angustiante para uma marcha triunfal. A morte perdeu seu aguilhão, o inferno perdeu seu poder de intimidar e o crente passa a viver na realidade prática de que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Esta verdade remove o peso do medo que paralisa tantos cristãos. Se o próprio Jesus enfrentou e venceu as profundezas do inferno, que poder terão contra nós as pequenas batalhas que enfrentamos? Quando a doença ameaçar, lembre-se, Cristo levou nossas enfermidades. Quando a tentação assediar, declare, Cristo já despojou esses principados. Quando a morte de entes queridos trouxer dor, console-se. Ela é apenas passagem para a presença daquele que venceu o Hades. Nossa fé deixa de ser um conjunto de crenças abstratas para se tornar a certeza concreta de que o que está em vós é maior do que o que está no mundo. Cada oração, cada ato de adoração, cada passo de obediência passa a ser exercício dessa autoridade conquistada por Cristo, não por nosso poder, mas porque Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, acima de todo poder, das trevas. A vitória no inferno garantiu nossa vitória na terra, e viver nesta realidade é o que significa caminhar como mais que vencedores em cada área da vida. Que essa mensagem tenha edificado sua vida. Agora quero saber de você. O que Deus falou ao seu coração hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se Deus te abençoou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé. Que Deus o abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo.